tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez a um vídeo do nosso canal e eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Tá vendo isso aqui? Deus vai falar com você por meio desses dois itens. Não sai daí, depois da vinheta. Então, queridos, muitas vezes nós estamos assim como uma bucha dessa aqui. A bucha, ela tem a função, a utilidade de higienizar, de limpar, de dar brilho. E nós também temos essa utilidade na vida das pessoas, mas também na nossa vida. Principalmente nós mulheres, nós temos muito essa tendência de querermos dar brilho nas pessoas, de fazer com que as pessoas venham brilhar. No espiritual, no emocional, no conjugal, no familiar, em todas as áreas nós conseguimos acatar bem esse nosso papel, que é de ajudadora, de mulher que edifica bem a sua casa, mas muitas vezes, muitas, nós vamos apenas absorvendo, e essa bucha, se ela não for lavada, se ela não for passada no sabão e com água, ela não terá utilidade nenhuma mais, ela será lançada fora. E nós, se nós não formos lavadas, se nós não cuidarmos de nós, cuidarmos do nosso interior, do nosso coração, da nossa mente, do nosso físico, nós não teremos utilidade para ninguém mais. E quando nós ficamos sujas, ou seja, quando nós adoecemos, porque nós seres humanos, nós precisamos nos cuidar. Então, nós não temos utilidade para ninguém mais. As pessoas se esquecem do tempo que nós fomos úteis para elas. Assim como a bucha, quando ela perde a sua vida útil, nós jogamos fora. E hoje nós vivemos uma época em que pessoas só têm valor quando elas são úteis. Então, meus queridos, nós precisamos olhar além da utilidade das pessoas, olhar para o seu valor. Muitas vezes nós estamos nos sentindo nada, estamos nos sentindo um lixo, nós achamos que nós não servimos mais para nada, porque nós conseguimos absorver de forma negativa a sujeira que saiu das outras pessoas. Nós lavamos e limpamos e demos brilho a outras pessoas, mas nós acabamos ficando com a sujeira na nossa vida, na nossa alma, no nosso pensamento. E o que não faltam são pessoas, muitas vezes usadas pelo inimigo para nos colocar para baixo, para nos diminuir, para nos depreciar. E outras vezes são pessoas que estão com problemas na sua alma também, que querem fazer com que nós nos sintamos inferiores. A Bíblia fala que nós devemos tratar cada um os outros superiores a si mesmos, mas o fato de nós considerarmos o nosso próximo superior a nós mesmos não significa que nós não temos valor. Mas nós vivemos uma época que todo mundo se considera superior ao outro. E ninguém é melhor do que eu e eu não sou melhor do que ninguém. Cada qual tem o seu valor. E nós não podemos deixar que pessoas determinem o valor que nós temos. Pessoas determinem como nós devemos falar, o que devemos falar, até aonde nós podemos ir. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão destruindo outras emocionalmente com palavras, com olhar. E eu quero te falar de um texto que está no livro de Mateus, onde Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 13, quando Jesus fala que nós somos o sal da terra. Se o sal não tiver utilidade, ele não serve para mais nada, a não ser jogado no lixo. E também Jesus fala: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E muitas vezes nós, enganosamente, somos ensinadas que brilhar é uma questão de vaidade, mas o próprio Jesus está falando no livro de Mateus, no capítulo 5, nós temos a obrigação, que nós temos uma função de brilhar. E eu quero falar que nós mulheres, nós fomos chamadas sim
para edificar a casa, para edificar a vida de outras pessoas, mas também a nossa. Nós precisamos cuidar de nós. Nós não podemos ser uma esponja que vai absorvendo sujeira, gordura, sujeira e chegar a um ponto de nós não termos utilidade nem para nós mesmas. Então Jesus fala que não se esconde uma cidade construída sobre um monte, ou seja, nós somos uma cidade construída sobre um monte. Não tem como esconder, não tem como apagar a sua luz. Nós não podemos permitir que pessoas apaguem a nossa luz. E brilhar, queridos, não é uma questão de vaidade. Jesus está afirmando aqui na sua palavra. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na sua casa. Se nós estivermos no lugar certo, na posição certa, nós vamos iluminar todos que estão à nossa volta. As pessoas que estão próximas de nós, elas serão iluminadas. As trevas não subsistirão, as trevas não prevalecerão onde existe uma pessoa que tomou posição, que está no lugar certo, que está na sua posição correta. E nós não podemos aceitar mais apenas ser uma esponja suja, uma esponja que absorveu as palavras negativas, as palavras ruins. Jesus, quando veio à terra, encerrou-se uma tradição onde mulher e criança não era contada. Quando Jesus estava na terra, ele era servido pelas mulheres. As mulheres tinham prazer em servir Jesus e Jesus aceitava de tão bom grado. Jesus amava o ministério das mulheres. Jesus aceitava, Jesus acolhia as mulheres e ele as honrava. Quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para uma mulher. E nós vemos muitas vezes pessoas com preconceito conosco, com o nosso ministério, preconceito pelo fato de nós sermos mulheres. Nós devemos sim ensinar, as mulheres sim devem ser submissas, mas é muito pouco ensinado que os homens também devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que você vai desprezar uma pessoa? Como é que você vai tratá-la como menor, como inferior? Muitas vezes com desprezo. Se você a ama e a si mesmo se entrega por ela. Então nós temos que equilibrar, por isso que nós temos visto tanto machismo. O machismo não acabou, irmãos. Nós precisamos reconhecer os valores de cada um, reconhecer o papel do homem, reconhecer o papel da mulher. O fato da mulher ser submissa não significa que ela tem que ser subserviente, aceitar relacionamento abusivo, aceitar opressão, aceitar cativeiro. Nós somos livres em Jesus. Nós estamos falando de brilho, de brilhar. Você nasceu para brilhar. Mulher de Deus, você nasceu para brilhar. Você tem uma função. E no verso 16 fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e Deus seja glorificado em vocês. Falando de brilhar, olha só, aí nós lavamos, eu trouxe de propósito uma panela bem, como é que eu falo, apagadinha, né? Eu esqueci o nome, embaçada, né? Então, se eu passo essa bucha aqui, ela não vai ficar brilhando. Por quê? Porque o papel é da esponja, né? Dessa esponja aqui, a gente chama de Bombril, né? Tem outras marcas, mas se eu passar ela no sabão e esfregar, isso aqui vai ficar brilhando. Então, assim, muitas vezes nós, como uma vasilha dessa aqui, nós perdemos o nosso brilho porque fomos mal usadas, porque nós não conseguimos trazer para a nossa vida o brilho necessário. Eu não areei, não passei a esponja aqui de propósito, né? Então, muitas vezes nós estamos dessa forma, embaçadas, sujas, porque nós não conseguimos brilhar. Minha irmã, brilhe. Jesus chamou você para brilhar. Jesus chamou você para, como diz a palavra, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Não é vaidade, não é soberba.
Não é arrogância. Você é preciosa, você é valorosa. Deus escolheu você para brilhar. Não permita que a sujeira dos outros permaneça dentro de você, minha irmã. Permita que o Espírito Santo venha lavar você, venha purificar você. Não permita que as pessoas venham determinar o seu valor. Permita que o Espírito Santo purifique você. Permita que o Espírito Santo lave, limpe todo o seu interior. E não se permita mais viver debaixo de jugo de escravidão. Eu gosto muito de um livro que eu li há bastante tempo, As 5 Linguagens do Amor, onde fala uma das linguagens que é palavras de afirmação. Eu acredito que muitos de nós falamos essa linguagem e nós, como não ouvimos as palavras de afirmação, nós ouvimos as de negação. Nós temos uma tendência muito grande de ouvir o negativo e não aceitar o positivo, e não aceitar que nós somos essa luz, que nós viemos para brilhar. Quando Paulo estava aconselhando o seu discípulo Timóteo a respeito do seu ministério, Paulo falou para ele: não aceite que ninguém te despreze. Paulo também falou que nós devemos deixar fluir o dom que há em nós, que nós devemos manter viva essa chama dentro de nós. Então não permita mais que as pessoas venham sujar você. Você pode até receber esse tipo de ataque, mas não deixe que eles permaneçam dentro de você, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Mulheres, despertem. Mulheres, vocês nasceram para brilhar. Nós nascemos para brilhar. Jesus nos escolheu para isso. E Ele mesmo falou que nós devemos fazer com que os homens vejam o brilho que há em nós. A nossa luz que Jesus está falando aqui, somos nós. Não é apenas a luz do Senhor, é a luz, é a nossa luz própria. Nós temos uma luz. Amém, queridas? Se valorize, veja seus valores, veja o quanto você é preciosa, o quanto você é valorosa e o quanto Jesus ama você, que Ele jamais daria a sua vida por alguém que não tivesse valor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu agradeço a cada um que assistiu esse vídeo até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe e fica na paz.